Pessoal, alguns partidos e alguns deputados têm crescido uma tese de empréstimo compulsório ou taxação de grandes fortunas. Taxação de grandes fortunas vocês já sabem o que é, a gente já falou bastante sobre isso no MBL, eu mesmo no meu canal, os meus discursos. É basicamente a gente tomar dinheiro dos mais ricos simplesmente porque eles são mais ricos, né? Uma experiência que falhou miseravelmente em todos os países da Europa que foi implementada porque desincentiva o investimento no país. A gente não pode pensar que as grandes fortunas, quando falam grandes fortunas, o pessoal imagina o tio Patinhas, né? Alguém nadando numa piscina de ouro como se todo aquele dinheiro tivesse acumulado. Mas quando a gente fala que alguém tem um patrimônio de 1 bilhão, de 10 bilhões, de 100 bilhões de reais, esse dinheiro não está guardado debaixo do colchão ou mesmo muitas vezes não está no banco. Mas é um patrimônio físico, né? Uma coisa que não tem o que a gente chama de liquidez. Não é um dinheiro que a pessoa pode gastar, não é um dinheiro que a pessoa pode abrir mão quando ela bem entender. Mas é um dinheiro que está investido numa atividade produtiva, né? Então eu tenho uma empresa como a Ambev, ou como a Coca-Cola, ou como o Google, ou como a Microsoft. Toda a estrutura da empresa, o valor de mercado da empresa, tudo isso é considerado na hora de calcular o patrimônio da pessoa física, né? E isso parece que as pessoas que propõem esse tipo de ideia não entendem que não é um dinheiro que está à disposição para que a pessoa tire do bolso e pague quando ela bem entender, sem falar no incentivo para que a pessoa invista esse dinheiro em outro país ou simplesmente não declare aquilo no seu país de origem e declare esse patrimônio em outro lugar. Mas a tese que mais tem ganhado força é a do empréstimo compulsório, né? Que é basicamente qual é o discurso. Vamos fazer com que os mais ricos paguem por essa crise, eles já ganharam muito dinheiro aqui no Brasil, a desigualdade social é muito grande, a miséria é muito grande, os mais ricos têm culpa nisso, eles sempre ganharam dinheiro com o nosso país, então vamos tomar o empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório, para quem não sabe, é uma espécie de tributo. Você tem diversas espécies de tributo, como o imposto, como a taxa, como a contribuição especial e o imposto e o empréstimo compulsório é uma espécie de tributo em que o governo vai lá, basicamente, pega o dinheiro de determinada pessoa e depois, sabe-se lá quando, paga esse dinheiro de volta. É uma coisa que não é utilizada no Brasil, está prevista na nossa legislação, mas dificilmente a gente vê acontecendo na prática. Mas a tese é basicamente essa, um discurso bonitinho de que a gente vai salvar os mais pobres tirando o dinheiro dos mais ricos temporariamente e depois pagando. Primeiro ponto, nenhum país do mundo fez empréstimo compulsório para combater a crise do coronavírus, né? Essa é uma experiência que a gente não tem, né? E o primeiro princípio conservador é o princípio da prudência e você não precisa ser conservador, aliás, para ser prudente. Se você for uma pessoa de esquerda que não seja revolucionária, ou mesmo se você for um liberal, já é um bom norte, ou mesmo se for um social-democrata, prudência é um bom norte a ser seguido e não ter experiência mundial é um bom argumento de que nós não vamos utilizar o Brasil como laboratório para um experimento social que pode e tem tudo para fracassar miseravelmente. E a lógica por trás disso é muito simples, né? É uma lógica econômica de incentivos. Já é difícil você crescer no Brasil, é difícil uma empresa ultrapassar a barreira do médio porte e ir para grande porte, tanto que a gente tem poucas grandes empresas no Brasil. Isso por causa dos encargos trabalhistas, da burocracia, da falta de infraestrutura, dos problemas logísticos, da insegurança jurídica, dos altos impostos, etc. Depois de passar por todos esses desafios, né, pagando mais de 50% ali na prática, diretamente para o governo, de tudo que a empresa ganha, ela chega no grande porte e aí qual que é o recado que o país passa? Toda a crise econômica que nós tivermos, nós vamos meter a mão no seu dinheiro se você for grande. Então, não cresça aqui no nosso país, cresça em outros países e simplesmente mantenha distribuidora, simplesmente distribua o seu produto aqui dentro, mas não mantenha a sua empresa no Brasil, não gere emprego e não gere renda aqui dentro, porque no primeiro sinal de crise, nós, governo, vamos meter a mão no seu dinheiro e na sua empresa, né? O empréstimo compulsório no Brasil, com o estado caloteiro que a gente tem, é basicamente um confisco de riqueza. E isso é péssimo para a retomada econômica. Colocam, não, vamos pegar esse dinheiro para estimular a economia. Você vai desestimular a economia porque você vai agravar ainda mais a insegurança jurídica. Quem que vai investir num país que você não sabe se amanhã você vai ser obrigado a pagar um imposto a mais ou a menos, né? Quem vai investir num país em que se você crescer muito,
toda a crise pela qual aquele país passar, mesmo que você não tenha responsabilidade nenhuma sobre essa crise, você vai ser obrigado a pagar a conta. Ninguém vai querer investir. Quem que vai querer investir num país em que, se você crescer, né, se você for bem sucedido, se você fizer um bom trabalho atendendo a demanda dos consumidores e fazendo uma boa gestão da sua empresa, ultrapassando todas as dificuldades, você vai ser premiado com mais um imposto, um empréstimo compulsório em tempos de crise. Ninguém gostaria de investir num país desse. A lógica é muito simples, é de uma racionalidade muito básica, muito elementar. Basta entender que a insegurança jurídica é um dos principais problemas aqui para investir no nosso país e que é um desincentivo econômico a gente criar basicamente o imposto de crise, né? O empréstimo compulsório, como querem fazer, é basicamente um imposto sobre grandes fortunas em momentos de crise. Isso traz insegurança jurídica, isso faz com que as empresas saiam do país, isso faz com que o investimento sequer chegue no Brasil e ninguém queira gerar emprego e renda para cá. E isso significa que as empresas vão parar de lucrar? Não, significa simplesmente que elas vão lucrar em outro lugar, que elas vão ser grandes em outro lugar, que as grandes fortunas vão existir em outro lugar, com a distribuição desses produtos para o Brasil, só que importados muito mais caro, com muito mais imposto, com muito mais burocracia e com muito mais custo para o consumidor final. É menos emprego no Brasil, é menos dinheiro no Brasil, é menos arrecadação de imposto no Brasil, é menos geração de renda e produto barato e de qualidade no Brasil. É isso que essa solução para o coronavírus traz. É isso, gente, que eu queria comentar hoje. Muito obrigado e até mais.